Vamos para a reportagem especial do nosso Balanço Geral dessa sexta-feira. Rapaz, tem histórias que mexem com a gente. Tem histórias que mexem completamente com a gente. Por quê? Não só a do Lorenzo, que é um absurdo, coitadinho, mas essa aqui. Você acredita em Deus? Acredita na força da fé? Nesse ser supremo que nos guia? Eu acredito. Só que tem gente que acredita no ser da terra, lá embaixo, no capeta, no cramunhão. É isso que aconteceu. Por quê? Um ritual. 3 jovens se reúnem numa seita. A seita satânica. O capeta no couro. Eles resolvem, então, que precisam fazer uma vítima. Tem que ter uma oferenda para o Satanás nessa seita. Muito bem, eles são amigos de um professor de Kung Fu. Esse professor emprestou um agasalho para eles, para um deles. E o professor começou a cobrar esse agasalho. O que eles pensaram? Esse cara cobrando a gente, dizendo que vai nos pegar e nós temos que fazer uma oferenda, é ele. Presta atenção num dos jovens que confessa o que fez. A mãe dele estava junto na delegacia. Estão matando por nada. Balança. Pensou que a gente tinha que fazer alguma coisa em questão a isso. Ele ter ameaçado a família. E o fazer alguma coisa em relação às ameaças foram as facadas. De quem partiu a ideia? Não teve uma ideia. Aconteceu. A gente já tinha conversado sobre. A gente falou que agora o que a gente vai fazer? O cara vai se recuperar, vai matar nós, vai matar as famílias. Esse é o Marcos Guilherme Gonçalves, de 21 anos, um dos 3 assassinos do professor de Kung Fu Daniel Rodrigues da Veiga. Foi ele quem segurou a cabeça do professor dentro da água para confirmar que ele morreria na noite do dia 19 de abril. Ele mesmo levantou do carro e caiu do barranco. Ele, mesmo esfaqueado, mesmo lesionado aí por golpes de skate, ele levantou. Sim, senhor. Vocês não jogaram o corpo dele no chão? Não, ele caiu rolando, ele caiu e ficou na beira ali, meio que agonizando. E vocês deixaram ele ali agonizando? Não, daí eu peguei e meio que entrei na beira do rio para empurrar ele pro fundo. Mas a história é ainda mais sombria. As 3 pessoas que confessaram ter participação no assassinato do professor Daniel Rodrigues da Veiga, de 21 anos, aqui no bairro Campo Comprido, em Curitiba, confessaram aos policiais fazer parte de uma seita satânica, inclusive guardando materiais dentro de casa que foram utilizados no crime. Dentro da casa deles, a polícia encontrou bíblias que faziam apologia à violência. Eles falaram aos policiais que não se arrependem do que fizeram e que, se pudessem, fariam tudo de novo. Nos surpreendeu, inclusive, a frieza aí dos indivíduos que criaram, segundo eles, uma seita. Eles não souberam detalhar como funcionava essa seita. Disseram que era uma mistura de anarquistas com satanistas. E eles cultuavam, segundo eles, a liberdade, a vida sem limites, sem obedecer regras sociais. Tanto que praticaram esse crime bárbaro aí, não se arrependeram. Inclusive disseram que guardaram os skates manchados de sangue como troféu para cultuar, segundo eles aí nesse grupo, nessa seita em que eles criaram. Já esse outro é o Joelcio Costa Bacil, também de 21 anos. Ele contou à polícia todos os detalhes de como mataram o professor e tudo isso por conta de uma blusa. Aliás, além da intenção de matar, eles planejaram que o adolescente que estava com ele e com o Guilherme fosse o responsável pelo assassinato, pois ele não ficaria preso mesmo após matar uma pessoa. Quando ele ameaçou a rotina familiar, a gente não pensou 2 vezes. Daí foi... Tá, não pensou 2 vezes e aconteceu o quê? E aconteceu daí que a gente pegou, deu umas skateadas nele, daí deu um chute, daí a gente ficou querendo na nossa cabeça, cara, que uma hora ele ia voltar, e se ele voltasse, ele poderia fazer algo pior pra gente, né? E não era pra gente mais se envolver, daí era, tipo, foi era pra fazer ele daí, tipo, encontrar ele e terminar o serviço. Só que... Vocês combinaram isso? Combinou. Por que vocês combinaram fazer o serviço? Então, por fato dele ser o menor, né? Ele mesmo, tipo, bateu no peito e falou que fazia. Tá. Vocês, em comum acordo, concordaram com isso e participaram, cada um aí do seu modo. O
professor Daniel era conhecido no meio das artes marciais como Tiger. E mesmo passando por vários problemas pessoais nos últimos meses, acordava todas as manhãs e ensinava aos alunos dele os valores que eles deveriam seguir durante a vida, para serem boas pessoas. Mas naquela noite, o Daniel, quando voltava para casa, por esse caminho aqui, que ele fazia todas as noites, encontrou 3 pessoas no caminho. Essas 3 pessoas, em algum momento da vida, ele chamou de amigos. Mas naquela noite não eram mais do que animais, do que pessoas que queriam tirar a vida dele. Uma briga então começou e o professor Daniel, no meio daquelas 3 pessoas, foi covardemente agredido. O adolescente de 17 anos também foi ouvido pela polícia acompanhado da mãe. Ele confessou que esfaqueou o professor. Ninguém estava com coragem de acertar a faca no dele. Eu fui que acertei a faca nele. Quantas facadas você deu? Umas 30. Umas 30? Exato. Tudo no pescoço? Sim. E daí os piados queriam fugir, queriam sair, fugir. Eu falei, agora que foi feito, agora vocês querem fugir. Daí eles falaram, mas não fez nada, quem fez foi você. Eu falei, mas vocês estão tudo juntos. Na casa dos 3 suspeitos, a polícia encontrou apologias satânicas. Os 2 skates para bater no professor, antes de ele ser morto, também foram encontrados. A mãe do adolescente não sabia que o filho dela tinha assassinado uma pessoa, até que a polícia apareceu na casa dela. Mas nessa noite que ele teve lá, dia 19 de abril, no parque, a senhora não ficou Ele não sabendo disso? apareceu com nada sujo, nada diferente. E ele não contou pra senhora que tinha feito isso? Não vi briga, ninguém veio me contar nada, ninguém falou nada. E eu que o bairro é bem fofoqueiro, mas ninguém falou nada. Nós encontramos o irmão do professor assassinado. Ele não quer se identificar, pois diz que o adolescente e o Guilherme, que não ficaram detidos, conhecem bem a região e a família do professor. Aliás, o Guilherme frequentava a casa da família do Daniel e aprendeu as artes marciais com ele. O Guilherme, quando a gente era pequeno, meu irmão era pequeno, a mãe dele já conhecia minha mãe. Então ela acabou cuidando um pouco de nós. Mas o Guilherme era uma pessoa bem diferente. Era sorridente, era amigo, era ele, o irmão dele também era sempre comediante. Não tinha maldade no coração. E meu irmão era muito amigo deles. Meu irmão, ele defendia os caras com unhas e dentes. Qualquer um que fosse querer pular em cima deles, meu irmão era o primeiro a defendê-los. O irmão lembra que Daniel, ou Tiger, como era conhecido, sempre ajudou as pessoas e ensinava o caminho do bem. Mas os 3 que o mataram não aprenderam nada com os ensinamentos. Ele sempre analisava a vida das pessoas, ele nunca fazia mal. Não batia nem nada. Às vezes ele contava umas histórias, mas a gente sabia que ele não era uma pessoa de mal. Então ele não queria maldade. Sempre se preocupava com a família. E tinha orgulho de falar da família dele. Segundo o irmão, Daniel tinha uma vida reservada e começou a ter alguns problemas, mas nunca seria de ameaçar alguém ou querer matar alguém como fizeram com ele, ainda mais de forma covarde. Eu acabei escutando boatos de que um dos rapazes que estava envolvido soltou comentário. Aí eu comecei a ver que o Ronaldo tinha amizade em comum com o Guilherme, com o Joelson. Aí eu comecei a juntar um com o outro. Aí é onde eu descobri que eles tinham uma seita. Fiz questão em ver o corpo do meu irmão. Eu vi o corte do pescoço, eu vi a afeição dele de sofrimento. Vi como que estava a tatuagem dele, como que estava o corpo dele. Vi, ter certeza que realmente era ele. E a hora que eu vi o pescoço dele cortado, eu vi que realmente era verdade o boato. Também fiz os prints de Facebook, juntando as peças, né? Mostrava que era um pouco meio que de arrependimento. Aí eu achava estranho, porque essas postagens de arrependimento. Aí eu peguei os prints também do lugar onde eles moram e levei tudo para a polícia. O delegado afirma que já foi possível esclarecer o crime, mas a brutalidade como ele foi cometido e a seita da qual os 3 faziam parte chama a atenção. Foi um crime bárbaro, praticado aí com requintes de crueldade, né? Um delito aí totalmente desnecessário, em razão aí de um desentendimento que eles tiveram ali no Parque Guairacá, na noite dos fatos, uma briga que acabou culminando aí, se transformando aí num homicídio que, em hipótese alguma, possibilitou qualquer forma de defesa da vítima, que estava sozinha, estava embriagada, sem condições de reagir, principalmente aí a golpes de skate na cabeça e posteriormente aí sendo aí
perfurada no pescoço com a sua própria espada katana. Uma morte cruel, uma morte muito triste, mas nós conseguimos aí em menos de um mês, com o empenho da equipe policial aqui da 3ª Delegacia de Homicídios, elucidar mais esse caso. Agora eles vão responder o adolescente, né, pelos atos infracionais, os maiores pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e também pelo crime de ocultação de cadáver. Agora eu precisava que eles ficassem realmente presos mesmo, né? Matar, esfaquear, jogar no rio e segurar a cabeça da pessoa para confirmar que estava morta. Não tem uma explicação. Assim como fizeram com o meu irmão, pode fazer com qualquer outra pessoa. E é exatamente isso que me assusta. O amigo que está me vendo agora, a minha amiga que viu essa reportagem, você viu algum arrependimento nessa molecada? Gente, ele estava na frente da mãe. O menino de 17 anos estava na frente da mãe dele confessando. Matamos, acabou. Quantas facadas? Eu dei 30. Como é que foi? Pegaram o skate, bateram, eu fui lá e fiz. Já aproveitamos ali, que estava fazendo mesmo, que nós não estávamos mais gostando dele, que ele vinha nos cobrando, já fizemos o sacrifício para a nossa seita. Vocês se arrependem da seita? Não, nós fizemos a nossa seita. Para onde a nossa juventude está indo, gente? Pelo amor de Deus! Para onde é que nós estamos indo? As pessoas hoje, algumas, e me assusta serem mais jovens, acham que podem tudo. Acham, porque a seita deles, a base era essa. A gente pode tudo, que nada vai nos acontecer. Aí eu me pergunto, uma boa dose de chinelada nessa molecada, quando eu era mais nova, não podia ter resolvido? De verdade. Para aprender a ter limite. Eu sou contra a violência. Eu, de vez em quando, dou uns berros com as minhas filhas. Porque tem uma hora que você tem que pegar e falar, ô, ei, presta atenção. A vida não é do jeito que você pensa. Tem regra para viver. Tem ou não tem isso? Essa molecada não tem mais. E comete uma barbaridade dessa. Uma barbaridade. Uma família chorando a morte de um jovem que tinha todo um futuro pela frente. A justificativa? Uma seita e um moletom. O menor daqui a pouco sai da cadeia. E os maiores? Tem que ficar 40 anos. Agora é 40, né? O máximo para crime hediondo. Não tem que ficar 40 anos apodrecendo? Tem. Cumpre um terço e sai. É o Brasil. É o Brasil que não acaba mais. Vou dar um recado para você agora. Meu